Fala pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso trabalho de genética. O nosso grupo é composto por Heitor, Petrônio, Vitor, eu, Osman, Vigílio e Beatriz. Se vocês estão aqui ouvindo a minha voz apresentando esse trabalho, é porque eu fui o agraciado e fui selecionado para poder apresentar para vocês. Bem, o artigo analisado pelo nosso grupo ele vai falar sobre um estudo de associação de uma variante genética de um RNA não codificante intergênico longo com a esquizofrenia. Aqui nós temos a imagem inicial do nosso artigo, contendo o título e as informações do artigo. A esquizofrenia ela é uma doença poligênica de etiologia desconhecida, em que os sintomas clínicos, a função cognitiva, estrutura cerebral são pontos que variam bastante. Além disso, os fatores tanto genéticos como os fatores ambientais, eles vão poder afetar o início do desenvolvimento cerebral em adolescentes e no início da fase adulta, o que vai levar eventualmente ao surgimento de sintomas mentais durante esse período. O objetivo desse estudo ele é justamente verificar se o polimorfismo nucleotídeo único, o SNP, do RNA 01080 ele contribui para a suscetibilidade e a heterogeneidade fenotípica da esquizofrenia. Isso vai ser muito importante para um melhor direcionamento na prevenção e no tratamento de uma forma mais específica, baseando na individualidade de cada paciente. Partindo agora para falar sobre o RNA não codificante, ele é um fragmento que ele não possui a capacidade de codificação de proteínas. Ele vai ter uma parte estrutural significativa concentrada no núcleo, que vai desempenhar um papel na expressão gênica, também na regulação da modificação de histonas, na metilação do DNA, remodelação da cromatina, modelação e na interação com fatores de transcrição. Ele vai estar relacionado ao neurodesenvolvimento e também na regulação das células tronco neurais. Por isso, a variação genética no link 01080 ele pode ter consequências na patogênese da esquizofrenia. Isso porque ele vai poder promover uma alteração da estrutura cerebral. Então, detectar se o SNP vai estar relacionado à suscetibilidade da esquizofrenia e a gravidade dos sintomas vai ser o ponto-chave desse artigo. E seguindo aqui para a parte da metodologia, foi utilizada a genotipagem do SNP em 1.139 esquizofrênicos e no grupo de 1.039 do grupo do controle, em uma população do sul da China. Foi feita a análise entre o SNP e os sintomas clínicos dos esquizofrênicos, em que a função neurocognitiva ela também foi avaliada. Inclusive, foi incluído na análise variáveis como anos de estudo, curso da doença, histórico familiar da doença mental, porque a esquizofrenia ela vai ser afetada também pela origem social. Depois foi feita a extração de DNA e a genotipagem para análise da estatística. O genótipo ele foi dividido em TT, CC e CT, apresentando os alelos C e T. Pela baixa frequência no encontrado do genótipo T em pacientes esquizofrênicos e controle, esses casos eles foram combinados também com o genótipo CT para formar um grupo portador do alelo T. Sobre a confiabilidade do estudo, foi utilizado o indicativo P, que maior do que 0,5, o estudo ele vai passar uma confiabilidade por não haver uma diferença significativa entre o genótipo do grupo controle e o grupo dos esquizofrênicos. Vai permitir assim que seja feita uma comparação entre ambos. No resultado, a gente pode observar o estudo de associação de SNP e a esquizofrenia, de SNP e características clínicas dos esquizofrênicos e também de SNP e a função neurocognitiva dos esquizofrênicos. Para começar, vai ser observado que não houve diferenças significativas de idade ou sexo entre os grupos de pacientes e controles. Isso vai indicar a comparabilidade dos dados entre os grupos. A análise ela vai demonstrar que o polimorfismo não apresentou diferença significativa no genótipo e na frequência alélica entre os pacientes. E nos controles, o P foi maior do que 0,05 e a análise dos genótipos e frequência alélica no gênero estratificado não diferenciou os esquizofrênicos do grupo de controle. Isso vai poder ser observado na tabela 3 do artigo. A tabela 2 ela vai mostrar o genótipo e a frequência dos alelos entre os pacientes esquizofrênicos e o grupo de controle.
O genótipo CC ele vai aparecer nos esquizofrênicos 76,2% e no controle 76,9%. Quanto ao genótipo CT, nos esquizofrênicos vai ser de 21,9% e no controle 22%. E o TT 1,9% nos esquizofrênicos e 1,1% no grupo de controle. A tabela 3 ela também vai mostrar o genótipo e a frequência do alelo nos esquizofrênicos e no grupo de controle de acordo com o gênero. A partir dessa análise, vai ser observado que não houve uma diferença significativa também com os dados dispostos na tabela. E seguindo para a segunda parte do estudo, a associação do SNP e características clínicas dos esquizofrênicos, não foram observadas diferenças significativas com relação à duração da doença, anos de escolaridade, a história familiar e os scores de sintomas clínicos. Porém, foi observada uma diferença na distribuição de idade de início em diferentes genótipos. Os pacientes que eram portadores do alelo T têm uma idade de início mais precoce do que os pacientes portadores do genótipo CC. Foi percebida uma diferença bem acentuada com o P menor que 0,01. A partir da análise da associação do SNP e a função neurocognitiva dos esquizofrênicos, os portadores do polimorfismo T foram nitidamente menores que os portadores do genótipo CC. Na análise da tabela, tarefa de sequenciamento de dígitos, instância de categoria, teste de associação oral de palavras controlado, listar aprendizado e tarefa motora de Tolkien, todos tiveram valor de P maior do que 0,05. Porém, no teste de Torre de Londres, que é o score que analisa a capacidade de raciocínio e a resolução de problemas, e também na codificação de símbolos, que analisa a atenção e a velocidade de processamento de informação, esse valor de P ele foi bem inferior. Já na discussão do artigo, foi avaliado o potencial da associação do polimorfismo com a esquizofrenia, e os resultados mostraram que não houve uma diferença considerável na distribuição dos genótipos e nos alelos entre o grupo controle e o grupo dos esquizofrênicos. Quando foi feita a análise das características clínicas, idade de início, escolaridade, histórico familiar, foi percebido que os portadores do alelo T foram os que tiveram desenvolvimento mais precoce quando comparado ao genótipo CC, com uma diferença significativa no P. O artigo apontou que alguns estudos mostravam volumes de substância cinzenta relativamente menores quando comparado com casos de esquizofrenia com início precoce. A ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal sob estresse libera corticosteroides e esse eixo pode afetar tanto a neurogênese quanto a neuroplasticidade. Os altos níveis de corticosteroides são neurotóxicos e podem acarretar a degeneração do processo dendrítico. Isso vai diminuir a sobrevivência do neurônio e pode provocar a morte do neurônio, podendo caracterizar a diminuição do volume do tecido cerebral. A análise dos resultados sugere que o alelo T ele pode estar associado a um dado mais precoce da esquizofrenia e a redução também do volume do córtex frontal de acordo com a idade de início e a função cognitiva da esquizofrenia. Também foi observado que pacientes adolescentes têm defeitos cognitivos mais significativos na função executiva de velocidade e no processamento psicomotor do que pacientes que desenvolveram a esquizofrenia na idade adulta. Além disso, por intermédio da análise dos resultados da escala Bax, que é a avaliação breve da cognição na esquizofrenia, foi descoberto que os números dos alelos T em portadores de esquizofrênicos foram menores do que os portadores do genótipo CC, e as diferenças foram estatisticamente significativas, indicando que o alelo T agrava a diminuição da função cognitiva. A disfunção cognitiva, considerado o sintoma central da psicopatologia, ela é prevalente em indivíduos com esquizofrenia. A gente tem que destacar que a velocidade de processamento da informação é um dos defeitos mais óbvios no estágio inicial da esquizofrenia, e se acredita que esteja relacionada à extensa redução do volume da substância cinzenta e à extensa alteração da substância branca nos lobos frontal e temporal. Atualmente, tem-se uma ampla evidência de que funções cognitivas, como função executiva, memória de trabalho, a atenção e comprometimento da memória episódica em pacientes com esquizofrenia
vão estar relacionados ao volume do córtex frontal. Portanto, combinado com os resultados, foi especulado que o alelo SNP-T pode mediar o comprometimento cognitivo, reduzindo assim o volume do córtex frontal. Quanto à conclusão, o estudo ele descobriu pela primeira vez que o alelo T pode ser um fator de risco que afeta a idade de início e o comprometimento cognitivo.